Olá pessoal, venho aqui compartilhar com vocês essas preciosidades que abriram essa noite aqui no meu quintal. Olha só que perfeição, muito linda e tem um perfume maravilhoso. O nome dessa planta se chama Dama da Noite e ela só abre à noite e uma vez só. Deus é perfeito em tudo que faz. Olhando para a folha dessa planta, a gente não dá nada, mas Ele sabe a preciosidade que tem por trás.